E nós vamos fazer contato com o médico infectologista, professor na Faculdade de Saúde Pública da USP e ex-diretor da Anvisa, Gonzalo Vecina. Bom dia, Vecina. Bom dia, vamos bem aí? Vamos bem, né? Sempre na medida do possível, do que a realidade brasileira nos permite, Vecina. É verdade. E nesta semana nós tivemos uma decisão da Anvisa que causou aí alguma polêmica, né, ou muita polêmica, que foi a diretoria colegiada do órgão ter decidido por unanimidade não autorizar a importação em caráter excepcional da vacina russa Sputnik. Muita gente defendendo o caráter técnico da decisão, mas também muita gente alegando que essa decisão poderia ter sido influenciada por outros fatores que não simplesmente técnicos. Como que você avalia essa decisão da Anvisa, Vecina? Bom, primeiro eu acho que os que afirmam que a decisão foi correta vêm de muitos lados, é bem mais heterogênea. Enquanto que os que falam que foi uma decisão política são mais homogêneos. São os russos e os que fazem parte do consórcio Nordeste em particular, né? Agora, a decisão que a Anvisa tomou foi uma decisão exclusivamente técnica, eu não tenho a menor dúvida disso. Não existe política nessa decisão. Tá? Há uma acusação de que a agência estaria defendendo os interesses dos Estados Unidos em questões relativas a essa coisa da tecnologia, porque nós estamos querendo beneficiar a vacina da Pfizer, a vacina da AstraZeneca. Veja, a agência aprovou 4 vacinas até agora. Uma delas é uma chinesa, né? As outras 3 são uma americana da, da Janssen, a Pfizer e a inglesa lá da AstraZeneca. Então, a razão pela qual a agência não aprovou, basicamente, são 3 razões. A primeira razão é a questão da falta de dados. O que foi publicado no Lancet é um pedaço do conjunto de dados que foram produzidos nos estudos de fase 3. Os estudos de fase 3, de acordo com informações do próprio Instituto Gamaleya, foram conduzidos com 40 mil pessoas. Eles publicaram os dados referentes a 20 mil pessoas. A agência quer ter acesso aos dados brutos, porque o que você publica é o que você filtra. E a agência, ela sempre pede os dados brutos para ver como é que foi feita essa filtragem. A segunda questão, é uma questão um pouco mais complicada. Essa vacina é feita com um vírus da gripe humana. Você pega o vírus da gripe humana e você pode fazer 2 coisas com o vírus. Ou você pode anular totalmente o vírus, você desativa o vírus, como é o caso da vacina chinesa. Ali é um vírus totalmente desativado, ele não funciona mais. Neste caso, você atenua o vírus, você não desativa, você atenua. Como é que é esse negócio de atenuar? O vírus continua com algumas funções, mas ele é incapaz de se reproduzir. Ele não pode se reproduzir, mas ele continua funcional, sem capacidade de se reproduzir. No caso da vacina russa, uma parte da carga viral não é desativado. Ele continua, ele entra no nosso organismo e se replica. Ou seja, ele potencialmente pode provocar o que ele provocaria, que é uma gripe, né? Porque ele é um vírus da gripe humana. Não é aceitável que o vírus, uma vacina de vírus desativado, que esse vírus seja replicável. Aí há uma discussão de que você pode ter uma quantidade de vírus que se replique, desde que seja uma quantidade baixa. Isso é o que dizem os russos. E até onde eu entendi dessa discussão, não existe um parâmetro adequado para dizer quanto do total da carga viral da vacina pode ser ou não replicante.
Então, essa é a segunda discussão. A terceira discussão diz respeito à inspeção de fábrica, que a Anvisa foi fazer a inspeção de fábrica na Rússia e teve dificuldades em penetrar em alguns lugares. O Instituto Gamaleya mesmo não permitiu a visita do pessoal da Anvisa. O pessoal da Anvisa não é um pessoal despreparado. Eles visitam fábrica o ano todo, todo o tempo, porque não pode, nada pode ser vendido para o Brasil sem inspeção de fábrica. Então, eles são muito preparados para fazer isso, fazem inspeção de fábrica no mundo inteiro. Então, não é uma coisa que ninguém nunca fez. Então, os russos estão todos dizendo que se trata de uma Guerra Fria 2.0. Eles estão criando realmente o ambiente de uma Guerra Fria 2.0, né? Ontem teve uma reunião pela manhã com o Fundo Russo de Participações, da qual participou lá o Dmitry, não sei o quê, e o cara criou um clima assim de União Soviética. E ontem eu tive a oportunidade de ler um artigo publicado pelo Jamil Chad, contando isso. A agência europeia reclamando da pressão dos russos para que ela aprove no escuro a vacina russa. Quer dizer, virou um jogo o negócio da vacina russa. Eu não sou contra os russos e não sou a favor dos russos. Eu acho que a vacina russa, tecnicamente, é uma vacina bem bolada, mas eles têm que demonstrar o que está acontecendo. E não é dizendo que está sendo aplicado em 60 países. Está sendo aplicado em 60 países. Mas que tipo de análise 60 países fizeram? Que tipo de análise fez a Argentina aqui ao lado? A agência da Argentina é uma boa agência? Foi uma boa agência. Atualmente, como boa parte da Argentina, ela está semi-destruída, né? E a Argentina não tinha acesso a nenhuma outra vacina. Então, tem um monte de pequenos problemas no meio do caminho. Seria bom que o consórcio Nordeste tivesse acesso a mais vacinas, seria ótimo, eu sou a favor. Só que a Anvisa não está criando um padrão específico para a Rússia. É o padrão que ela utilizou para as outras 4 vacinas. Ponto. E esse é um ponto importante, Vecina, porque o fundo russo alega justamente que a Anvisa estaria colocando mais impeditivos, estaria dificultando mais a aprovação da vacina pela inclusão de critérios que não teriam sido adotados em relação à avaliação de outros imunizantes. Então isso não existe, na verdade? A Anvisa está usando padronizadamente os mesmos critérios, e são os mesmos critérios que 32 agências de vigilância sanitária do mundo utilizariam. Nada diferente, nada diferente. Então, que o fundo russo venha público, eles estão querendo fazer um debate público com a agência. Ele podia simplesmente dizer o que é que está sendo pedido a mais, e a agência está dizendo o que está pedindo a mais. Eu quero os dados brutos. Os dados brutos ela obteve de todas as outras vacinas. Então, que venha público. Por que não entrega os dados brutos? O que existe nos dados brutos que não pode ser entregue para a Anvisa? Inclusive também consta, pelo menos na Anvisa, que, por exemplo, a questão do relatório técnico de autoridade sanitária internacional foi pedido para a empresa, foi pedido inclusive para embaixadas, para outros países que aprovaram o imunizante russo, mas que essas informações não foram obtidas por nenhuma dessas fontes. Então, houve ainda uma tentativa por parte da Anvisa de coletar essas informações e que acabou não sendo bem sucedida, Vecina. A Anvisa foi até além, porque ela não tinha que fazer isso, pedir informação para outros países. Essa informação tinha que vir do Gamaleya. Só que o Gamaleya não está entregando essa informação. Eu entendo lá o Flávio Dino, o Rui da Bahia, do Ceará, eu entendo a posição deles. Só que eles têm que entender que o Fundo Russo, ou o Instituto Gamaleya, na verdade é o Fundo Russo aqui no caso, ou a União Química, que é o que vai ser o representante comercial no Brasil, teriam que entregar os dados que são necessários para serem aprovados. Nós estamos falando de um produto que se aplica em gente que não está doente. Então é um produto que você tem que ter certeza
que não vai fazer as pessoas adoecerem. Esse é o problema da utilização de vacinas. Então, sinto muito pelos russos, né? Mas não se trata de uma guerra entre capitalistas e a Rússia, né? Que não é mais comunista, né? Mas se trata, sim, de falta de informação numa coisa muito grave, que é uma vacina. Agora, além dessa falta de informação, o que mais chamou a atenção das pessoas foi justamente a questão da replicação do adenovírus, né? O Gustavo Santos, né, gerente geral de medicamentos e produtos biológicos da Anvisa, disse o seguinte, Gustavo Mendes, né? Verificamos a É, presença de adenovírus replicantes em todos os lotes. Isso é uma não conformidade grave e está em desacordo com o desenvolvimento de qualquer vacina de vetor viral. A presença de um adenovírus pode ter impacto na nossa segurança. Você falou a respeito disso, Vecina. Um dos pontos poderia ser justamente essa questão do saber qual é o limite disso que é tolerável, porque a gente vê, por exemplo, que os Estados Unidos estipulam um limite de um vírus replicante a cada 30 bilhões de partículas virais, enquanto os russos aceitam como limite 300 replicantes a cada 30 bilhões. É uma diferença bastante grande. Esse seria um dos pontos que justificariam, inclusive, essa observação também feita pela Anvisa em relação à segurança da Sputnik? eu acredito que sim. Veja, essa questão da replicação é um pedaço, é um detalhe importantíssimo, mas é um detalhe da produção dessa vacina. Eu, pessoalmente, eu não sou um imunologista, não sou um vacinologista. Eu, por exemplo, a informação que eu tinha é que um vírus inativado não pode se replicar nunca. Porque se eu estou usando aquele vírus inativado numa pessoa e o vírus inativado, ele em si tem alguma capacidade de produzir alguma doença. Então, se ele se replica, ele vai reproduzir aquela doença no organismo. Então, essa informação de que o FDA aceita 1 a cada 300 bilhões, que o fundo russo diz que é 300, não sei quantos, eu não tenho essa informação, eu não domino esse campo do conhecimento. Então, eu estou reproduzindo a informação que eu li, que eu fui atrás de estudar, né? Então, tem uma aceitabilidade. E os russos, sim, podem ter criado para eles uma aceitabilidade que caiba dentro do tamanho do problema deles. Enquanto que o FDA não tem que criar uma coisa dessas, criou uma regra muito mais dura. Eu acho que a regra mais dura tem que existir porque se trata de um vírus estranho ao nosso organismo, produtor de uma doença que nós não queríamos que ele fosse, e por isso que eu faço a inativação do vírus, e ele está produzindo doença. Então, essa questão é uma questão que tem que ser adequadamente estudada realmente, né? E Vecina, você já comentou também a questão que é muito abordada do fato da Sputnik ter sido aprovada em 62 países, embora em 23 deles, na verdade, a vacina não tenha sido aplicada ainda. Como que fica a Anvisa em relação às agências desse país e também a outras agências que não fizeram avaliação ainda ou que não aprovaram a Sputnik, né? Qual o grau de confiabilidade das agências que aprovaram e também da Anvisa e de outras que ainda não fizeram esse tipo de avaliação, Vecina? Veja, a maioria dos países, do conjunto de 62 países que aprovaram essa vacina, tem um que eu acho que mereceria um olhar mais de perto, que é a Argentina. Eu visitei a ANMAT quando era presidente da Anvisa. Era uma agência muito respeitável, a agência argentina, Agência Nacional de Medicamentos, Tecnologia e Alimentos. É uma boa agência. Era. Agora, a Argentina passou por um período imenso de crises sucessivas que, infelizmente, minaram boa parte da máquina pública no Estado argentino. Né? Nesse momento mesmo, estão lá vivendo com uma inflação de 40%, 50% ao ano. Então, não é uma situação difícil. Não sei o quanto a ANMAT sofreu nessas sucessivas crises que a Argentina teve e o quanto ela se submeteu à vontade do governante para aprovar a vacina, a única vacina que eles conseguiram
afinal de contas, comprar. Num momento em que eles estão em mortes e casos e vírus crescendo na Argentina e sem acesso à vacina. Então, talvez eles tenham respondido a alguma pressão política ao aprovar a vacina. Eu, atualmente, não conheço ninguém na ANMAT para ligar e conversar com alguém lá. Mas é a única agência que eu acho que dá para olhar e falar o que está acontecendo. Os outros países todos que aprovaram essa vacina, eu vi a relação de países. São países, não vou citar nenhum aqui, mas são países ruins, assim, pouco desenvolvidos. Tal. O México talvez fosse alguma, mas a Agência de Vigilância Sanitária do México não é grande coisa. Então, eu não estou preocupado com a nossa imagem externa em relação aos que aprovaram. Eu estou preocupado com a nossa imagem externa em relação aos que não aprovaram. Porque o Brasil, a Anvisa, faz parte de um grupo de agências que se reúne regularmente, que trocam informações entre si, que criaram um padrão homogêneo para essas agências. São 32 agências, entre as quais está a americana, a europeia, a japonesa, a chinesa faz parte desse seleto clube. Né? São 32 agências. Elas não criam nada, elas padronizaram o procedimento de registro de qualquer medicamento, inclusive vacina. E nós continuamos fazendo parte desse grupo. Se essa vacina for aprovada deste jeito, nós seremos retirados desse clube, porque nós vamos estar aceitando algumas exigências que não seriam aceitáveis por ele. Basta ver o que o Jamil escreveu no artigo dele sobre a posição da Agência Europeia de Medicamentos em relação à vacina russa. E Vecina, a Anvisa também solicitou mais informações ao Instituto Butantan sobre a vacina Butanvac, que é produzida em parceria com o Hospital Monte Sinai de Nova York na terça-feira. O Instituto tem prazo de 120 dias para apresentar os dados solicitados. Mas mesmo assim, o Butantan já anunciou que vai produzir a Butanvac mesmo sem autorização da Anvisa, o que não é ilegal. São duas coisas diferentes. Sim. Uma coisa é a autorização para fazer um estudo de pesquisa clínica. A outra coisa é produzir uma vacina que você pode jogar na lata do lixo. Porque o estudo pode concluir que a vacina não é boa. Mas o Butantan, como aconteceu com todas essas vacinas que estão aqui, por que nós tínhamos vacina em dezembro? Porque produção de vacina e estudo da vacina foram conduzidos concomitantemente. Só que quem faz isso corre o risco de jogar a produção na lata do lixo. O risco existe, o custo vale a pena. Né? Sempre vai ser dinheiro jogado na lata do lixo se não der certo, mas você tem estudos pré-clínicos. Então você tem uma informação que te dá alguma segurança. Então eu não vejo nenhum problema. O Butantan também gosta de fazer um pouquinho de charme. Né? Nós já vimos que ele fez charme lá atrás com a Sinovac. E vai fazer charme, ele quer que a Anvisa aprove de qualquer jeito, porque afinal de contas estamos no Brasil, aqui é o Butantan, é centenário, tudo verdade. Mas o Butantan também não é fácil de conversar, ele é um pouco russo nessas horas, sabe? Então, ou ele entrega o que a Anvisa está pedindo, que não deve ser nada demais, e ele deve ter, ou então não tem aprovação do estudo clínico. E aí o estudo clínico ele não poderá fazer. O que ele pode fazer é vacina, que vai jogar na lata do lixo se não tiver a aprovação da pesquisa clínica. É justamente nessa questão do charme, né, que você diz, Vecina, porque o governador de São Paulo pediu ontem, vou citar as aspas dele, menos burocracia e mais senso de urgência por parte da Anvisa. Quer dizer, fazendo ali uma alusão à burocracia, na verdade, se relacionando ao processo de análise da Anvisa. Isso é uma forma de pressionar a agência para que ela acelere, no caso, a sua avaliação, mas não é exatamente bom para a questão da segurança dos imunizantes, Vecina. Veja bem, nós sabemos que o governador não está de olho em vacina, coisa nenhuma. Ele está de olho em 2022.
A vacina, para ele, é um passaporte para tentar ganhar votos em 2022. Ele sabe que ele é desconhecido, que ele é pouco querido numa boa parte do Brasil, e que se ele tiver realmente mais uma vacina na mão, porque ele já tem uma, que é a Sinovac, que o Butantan foi atrás e comprou, né? Então, quem conhece o que acontece dentro do governo de São Paulo, sabe o governador que tem. E Vecina, para a gente concluir aqui essa confusão toda em torno, essa polêmica, na verdade, em torno da questão da Anvisa relacionada à vacina Sputnik, também não tem, na verdade, muito da própria condução do governo federal diante da pandemia, porque a gente teve, por exemplo, a revelação de que o ministro da Casa Civil falando que tomou a vacina contra a Covid-19 escondido. Quer dizer, todo o negacionismo do governo federal ali junto à condução em relação ao enfrentamento da pandemia de Covid-19, isso também acaba não atrapalhando institucionalmente, inclusive, atraindo essa desconfiança em relação à Anvisa, mas também a outros órgãos de saúde que hoje trabalham no governo e também em outras instâncias, Vecina? Você, antes de iniciar a nossa entrevista, falava da questão do CAT, em relação a doenças ocupacionais, como é o caso da Covid-19, em que a situação era pior na Caixa Econômica Federal. Quer dizer, os bancos estatais estavam tratando esse assunto de uma forma pior. Essa é uma constatação importante, né? Este governo é homogeneamente ruim, de alto a baixo, né? Não tem saída, tudo é mal gerido, tudo é mal gerido. O que escapou até agora, de uma forma fantástica, foi a Anvisa. A Anvisa é a exceção que confirma a regra, eu diria, sabe? E eles conseguiram escapar dessa homogeneidade. Então, você entra em qualquer ministério que você entra em Brasília, relações exteriores, economia, fazenda, todos são homogeneamente ruins. Todos eles estão produzindo uma destruição seletiva do Brasil. Por isso, este sujeito tem que ser afastado, né? Então, quando você pega um cara do gabinete ministerial dele, que fala que tomou vacina escondido, para que ele não fique sabendo que ele tomou a vacina contra a ordem do chefe, né? E o cara trata-se de nada mais, nada menos que um general de exército, um general de 4 estrelas, né? Falando de um capitão, que quando saiu era um tenente, ele foi promovido, ganhou uma promoção a mais. Quer dizer, isso tudo é de uma tristeza para um país que tem as pretensões que o Brasil tem para uma população de 212 milhões de habitantes, é inacreditável, né? Então, mas nós temos que criar um senso comum, nós temos que conhecer isso. Os nossos espectadores, os nossos ouvintes têm que entender que trata-se de criar um senso comum de que, passada a hora já de nos livrarmos deste governo inepto e que está nos levando ao cemitério. Fica a mensagem. Vecina, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Tchau, bom dia, até a próxima. Parabéns para vocês e pela tarefa de bem informar a nossa população. A gente agradece. Conversamos aqui com o médico infectologista e professor na Faculdade de Saúde Pública da USP, ex-diretor da Anvisa, Gonzalo Vecina. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.